corporativismo de 50 anos atrás. É preciso melhorar isso daí. E a CLT ficou ruim a partir do momento que passou o Estado patrimonial, resolveu quebrar todos os galhos através das contribuições sociais. Então, é preciso uma moderação nessa solidariedade. A regra seria mais ou menos assim. A assistência social, ela é emergencial e temporária. Dura enquanto for preciso. Mas e o Lord Keynes, que foi colaborador do nosso... Quem é? Delano Roosevelt. Lord Keynes. Sim. Eu não conheço esse cidadão. Está expulso desse seu processo aí? Acho que sim. Mas veja bem, ele colaborou em cima da economia. Aí ele meteu o dedo lá e apertou pra caramba. E repara que em 3 anos a Bolsa de Nova York estava lá em cima. A Bolsa espelha a atividade econômica, principalmente financeira, e econômica também, é claro, mas em 3 anos o Delano Roosevelt estava deitando e rolando e se reelegeu disparadamente. Mas ele a tese de o Estado investir para criar o primeiro emprego é dele. É dele, mas não prosperou a ideia. O Estado investiu na emergência. Isso sim, na emergência o Estado, porque a crise não era propriamente econômica, mas financeira. E o Estado tinha dinheiro. E o Estado investiu. O exemplo típico é a barragem do Tennessee. Então, o Estado investiu para produzir energia, porque estava precisando, havia apagão, não chegou apagão, mas ameaça de apagão, e principalmente para gerar empregos emergenciais. Ele fez frente de trabalho, como eu já comentei. Bom, Como deve ser com relação à saúde e educação? bom, saúde e educação, elas entram fortemente na parte de solidariedade social. Entretanto, o Estado contratual, e o nome está dizendo aí contratual, pode receber a tarefa de proporcionar como bem comum, veja bem, não é para os pobres, como bem comum a escola e a saúde. Eu sou de uma geração em que estudou na escola pública. Na minha geração, quando eu comecei a levar pau, que lá em Minas Gerais chama levar bomba, e meu pai se preocupou, me botou numa escola particular. Casa de Portugal, e a professora Dona Maria, que andava com um troço desse na cara. Então, a gente estudava com convicção. Então, A Marinha chamava os então, a escola pública, que era para o bem comum, meu pai era um oficial do Exército, classe média, e os filhos estudavam na escola comum. Fui alfabetizado no grupo escolar de Piquete, Estado de São Paulo, pela dona Sinira, professora pública. Então, é o que havia de precioso. Na época, era o ensino primário público. Então, o Estado recebe por contrato a incumbência também de oferecer como bem comum a escola e a saúde. A saúde, antigamente, aqui no Rio de Janeiro, tinha os famosos socorro urgente. Não tinha, antes de ser Sandu. O socorro urgente, que era de uma eficiência bárbara. Bateu o telefone, a ambulância estava na porta. Mas a população era menor, o trânsito era mais fácil, tudo melhor. Mas o Estado recebe. O Estado contratual, me permite um comentário, porque está no contexto disso aqui, o Estado contratual é como se fosse um condomínio, em que as pessoas se reúnem e organizam um serviço de prestação de serviço dele, criador da instituição. Nós, moradores de um prédio, nos reunimos em convenção e criamos um condomínio, elegemos um síndico para administrar os nossos empregados, para desentupir o cano do não sei o quê, para não deixar substituir a lâmpada que queimou, para regular o comportamento dos moradores que botam música lá no alto, não sei o quê. Então, nós botamos na convenção aquilo que nós delegamos para
o nosso síndico e para o nosso condomínio fazerem. O presidente da República, os executivos e todas as outras figuras do aparelho estatal são servidores da nação. São nossos servidores, eles estão lá com fim específico. Acontece que no nosso Estado, que é patrimonial, ele se amplia por conta própria. Por exemplo, dá dinheiro para a ONG sem lei, faz isso. De repente ele inventa que tem que dar uma bolsa de família, dá. De repente ele inventa que tem não sei o que e faz. Dá dinheiro para o cinema. Vejam, senhores, não está no contrato social porque nós somos idiotas coletivos. Por que a nação tem que contribuir para o cinema? Ou para a cultura como um todo? Eu estou falando uma coisa que muita gente está dizendo, poxa, esse cara é herético. Porque, veja o seguinte, a cultura é nacional. Se é nacional, nós que temos que fazer cultura. Olha, nós somos um dos poucos países do mundo que temos um decreto que regula a ortografia. A ortografia é herança cultural. Quando muito, nós nos reunimos em ONGs, vou chamar ONG, ou em associações, que vão estudar a língua de homens sábios, conhecedores, filólogos, que vão, vamos dizer assim, nos sugerir como deve ser tratada a língua. Nos Estados Unidos, não existe uma ortografia oficial. O Estado, sim, que disse o seguinte, a ortografia dos documentos oficiais segue o dicionário Webster. E o Webster se escreve como ele quiser. O Estado que acompanha. Isso que é contrato social. Então não tem que o Estado se meter em certas coisas como a cultura. Não tem que se meter. Então, outra coisa, o Estado não tem que se meter na atividade econômica, a não ser na medida em que ele impede os vícios e os defeitos do funcionamento ou da desmunhecada da mão invisível. Então, nós temos que cuidar isso aí. Fora disso, não se metam nisso. Bom, eu estou dizendo, eu não sou um liberal clássico, quero ser moderno. Faço questão de ser porque é politicamente correto. Ora, esse liberalismo moderno, ele é chamado pelas esquerdas de neoliberalismo. Eu já falei nisso, acho que ontem, não falei? Vou repetir. Neoliberalismo para a esquerda é a doutrina que defende a absoluta liberdade de mercado e a restrição à intervenção do Estado. Na realidade, essa definição se aplica melhor ao liberalismo clássico, mas isso é atribuído ao neoliberalismo. E isso se aplica mais objetivamente ao sistema econômico adotado pelos países de primeiro mundo e que predomina na globalização, horror, o neoliberalismo predomina, nos domina, e o sistema econômico adotado pelos governos sociais democratas europeus e ingleses. Então, o sistema econômico desses países, sistema neoliberal, é ruim, ele é opressor, ele é espoliador, ele é tudo isso. Então, isso daqui é um estigma. E como tem estigma para tudo, esse é para a área econômica. Vamos, então, passar adiante. Bom, o liberalismo moderno, eu disse, ele se instrumentaliza num sistema político que cada país deve detalhar segundo seus próprios interesses e segundo o próprio pensamento da nação, num sistema político que se fundamenta nos princípios. Primeiro, do liberalismo moderno como definido antes, com todos os arranjos, acomodações que cada povo deseja fazer. Temos que nacionalizar o conceito de liberalismo. Dar precedência e prerrogativa do homem. O homem precede tudo e não o Estado. O Estado é obra do homem e não o Estado é aquele que faz o homem. O homem trabalha para o Estado, como na Alemanha. Então,
A nação é serva do Estado, ou é súdito do Estado, como nas monarquias. Então, e que na prática se caracteriza, primeiro, pela democracia representativa, pela livre iniciativa e economia de mercado, pela cooperação de classes e a solidariedade social. Lindo de morrer. O problema, isso é um sino que tem que ser posto no pescoço do gato. Ora, a liberal democracia representativa, nos seus fundamentos antecedentes, se baseia, portanto, na precedência do homem, o homem precede o Estado, nas prerrogativas do homem, isso é, na igualdade original, imanentes, portanto, do ser humano, representados pela liberdade individual, pela dignidade da pessoa e pela individualidade humana. Não massifica porque não dá certo. Ou pior, não massifica porque vai coagir. Aí sim, vai coagir e vai oprimir o homem. E isso tudo politicamente vai se expressar numa coisa riquíssima, chamada soberania popular. E não na soberania real, na soberania do Estado, na soberania do imperador, na soberania do tirano, na soberania do ditador. E porque todo o poder emana do povo. Então, nós, povo que fazemos o nosso sistema. Nós que fazemos aquilo que nos convém. E era assim desde a caverna. O homem que se organizava em tribo, escolhia o líder porque tinha uma tribo inimiga, o mais capaz passava a ser o líder. O diabo é que esse líder, geralmente, ele acabava sendo o tirano. Então, esse que é o problema, soberania popular. Então, eu estou tentando desenhar um sistema que seria palatável. Podemos ir? Ora, a soberania popular deve ser entendida assim. É o poder de se autodeterminar. Nós nos autodeterminamos que, aí que está uma passagem difícil, individualmente, cada um de nós, na totalidade das pessoas que vivem no mesmo país. Então, vejo, a vontade é supostamente da totalidade, ou da maioria, mas deve representar a vontade, o desejo, os conceitos de cada um, individualmente. O indivíduo é o centro, é o antropoformismo, que não necessariamente nega o espiritualismo cristão. Então, vive no mesmo país. Isso aqui, em tese, é a nação, que a gente adquire ao tomar consciência da sua nacionalidade, dos seus interesses e das suas necessidades comuns. Então, no momento que eu acho que nós temos que botar grade no prédio, acender uma luz acolá, contratar um porteiro para não sei o quê, um manobrista na garagem. Então, necessidades comuns. Nós nos reunimos, identificamos nossas necessidades comuns e fazemos, então, um contrato para isso e exercemos a nossa soberania. Portanto, a soberania popular, ela só existe nas democracias. Porque a soberania, em outras formas, é do Estado, do rei, do monarca ou do ditador. Bom, a soberania popular, ela se manifesta ou ela deve ser consolidada num contrato social. E, evidentemente, pressupondo uma delegação de poder, porque o poder é da nação. O poder é do povo na sua totalidade e, portanto, da nação na sua nacionalidade e concepção cultural. Então, esses dois condicionamentos